A paz de Cristo, irmãos. Graças a Deus que nos deu a vida por intermédio do seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida, como diz o profeta Oséias. E esta vida veio através de sofrimento, lutas e tribulações, perseguições, dores e aflições, acusações, blasfêmia, tudo contra Ele. Mas Ele suportou todas as coisas por amor às nossas vidas. Então é mais do que justo e é mais do que digno da nossa parte se tivermos que suportar tudo isso por amor ao nosso Mestre, ao nosso Rei, ao nosso Salvador, Jesus de Nazaré, sabendo que em todas as lutas e as nossas tribulações Ele se faz presente. Ele disse através do apóstolo Paulo que não vem sobre nós nenhuma prova, luta que nós não possamos suportar. E mesmo no meio delas, Ele ainda nos dará o escape, onde nós possamos nos livrar de todas as nossas tribulações e angústia. Nós temos falado sobre o que está lá em Levítico, capítulo de número 16. Falei mais ou menos uns 8 vídeos nesse assunto. É preciso que estudamos e compreendemos o que a Bíblia diz. E o que falam as pessoas por aí? Nós vemos ali no capítulo 16 de Levítico que os 2 filhos de Arão cometeram o pecado, tocando no Santo do Santo, e Deus o matou. No capítulo de número 10 de Levítico, dá Deus a declaração sobre o acontecimento. E nesse capítulo 16, fala da cobrança de Deus. O que Deus exigia para que os filhos de Israel pudessem ter de novo a presença dele, de ano em ano, quando ele vinha no Santo dos Santos para receber os sacrifícios dos filhos de Israel. O que ocorre é que as pessoas confundem as coisas. Tem gente que diz que ali tem o Azazel, que é um demônio, que é símbolo de um demônio, uma figura de Satanás, e que aquele bode emissário era para essa pessoa, para esse espírito imundo, melhor dizendo, era para esse espírito imundo ou para a figura de Satanás, a fim de que o pecado que foi colocado sobre o bode por imposição das mãos do sacerdote, do Arão, fosse entregue nas mãos do demônio. O demônio recebesse dele os pecados e assim Israel ficava livre de pecado. O que é praticamente, irmão, um desrespeito, podemos dizer assim, à pessoa de Jesus Cristo. Porque Cristo não faz barganha com o diabo. Cristo não negocia com Satanás. Não. Uma vez que ele caiu, ele está ausente de Cristo para sempre e é inimigo perpétuo até a sua destruição no lago de fogo. Então, não existe esse acordo. Eu te dou um bode, consagro os pecados do meu povo aqui sobre esse bode e entrego para você no deserto e você some com o seu pecado. Isso não existe. E ocorre nessas Bíblias, que essas Bíblias que estão aí agora, isso tem muito nesses livros aí, você pode encontrar, por exemplo, o livro Enoque, esses livros apócrifos, aí pode ser que exista esses relatos sobre esse espírito imundo que é Azazel, esse espírito que recebeu, segundo os que ensinam. Então nós encontramos nas Bíblias muitas divergências e até mesmo contradições. Por exemplo, a Bíblia
dos testemunhas de Jeová. Torre de vigília. No capítulo lá de número 16, no versículo de número 5, eles disseram que Jeová pediu para que os filhos de Israel, ou que o sacerdote, o Moisés e o sacerdote pegassem dos filhos de Israel 2 cabritinhos e 2 bodes. Um bode para o Senhor e o outro era para Azazel. Mas na Bíblia, na nossa linguagem, e em quase todas as demais Bíblias, inclusive na Nova Versão Internacional, ela diz que o bode, na Nova Versão Internacional, diz que o bode era para Azazel. Só que ela também diz que era só 2 bodes. Já nos Testemunhos de Jeová diz que é 2 cabritinhos e 2 bodes. Veja quanta enrolada e quanta misturada, quanto fermento, quanta coisa negativa eles colocam em cima de um assunto que ele não existe. Por aí você pode chegar à conclusão que esse assunto, que isso não existe no que diz respeito à obra de Deus, serviço de Deus para o bem de Israel, para a salvação da humanidade. Amém? Então nós vamos entrar no assunto aqui. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus com você, que está em Mateus 4. Mas antes disso eu peço que você deixe o seu like aí, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, nos ajuda. Nós precisamos pregar o Evangelho. Irmãos, a escassez da verdade é muito grande. E as pessoas não querem também a verdade. Eu estou aqui pregando a verdade. Erro porque não sou perfeito, mas todas as vezes que sinto que errei, busco me corrigir, porque aqueles que me ouvem não é obrigado a ouvir erro da minha boca, sendo eu, como podemos dizer, irresponsável por ensinar as coisas erradas. Eu não posso fazer isso. Isso é irresponsabilidade. Quando a gente ensina o que a gente pensa, o que a gente acha que está certo, o que a gente quer, isso é irresponsabilidade e compromete a verdade do Evangelho e a glória de Deus. E isso, ninguém é obrigado a isso. Então, por isso, eu me comprometo a pregar o Evangelho, mas a pregar o Evangelho com verdade, sem fermento, sem mistura, sem engano. Se por acaso enganado estiver, eu vou me corrigir. Por quê? Porque eu não sou super-herói. Eu não sou sabichão. Eu não sou bonzão. Eu não sou o melhor. Não sou nada disso. Eu sou apenas uma voz que clama no meio de uma multidão, dizendo ao povo: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, está chegando o fim de toda a humanidade. Então, é preciso que o Evangelho seja pregado com verdade, mas as pessoas não querem a verdade. E nós podemos perceber isso quando nós falamos a palavra de Deus com verdade. Você vê que as pessoas não seguem, as pessoas não ouvem, as pessoas não escutam, eles não têm prazer. Isso você pode ver até aí nas redes sociais, por meio de vídeos. A pessoa põe um vídeo aí de qualquer piada, de qualquer coisa, aí logo viraliza aí, todo mundo quer ver. Mas quando você fala a verdade, que de Deus tem ouvido, que Deus quer que você ouça, que nós ouvimos e falamos, as pessoas fogem, ninguém quer ouvir. Mas isso não é um problema do pregador. A função do pregador é pregar e falar. E é para isso que eu estou aqui, pregando e falando. Por quê? Porque foi essa responsabilidade que Deus pôs em minhas mãos. Pregue a minha palavra a tempo e a fora de tempo. Se você me ama, fale a minha palavra. Se você ama aquele que está do teu lado, corrija, fala com verdade, para que ele não pereça. E é por isso que nós falamos a verdade. E esse assunto, nós temos falado há alguns dias e alguns vídeos. O importante é que as pessoas ouçam para tirar a verdadeira conclusão e ter a certeza do que é verdadeiro e do que é enganador e do que não é verdade. Então, o capítulo de número 4 de Mateus, no versículo de número 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias
não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que transforme em pão. Jesus lhes respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Outra tradução diz que toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhes num monte todos os reinos do mundo. Disse-lhes o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhes respondeu: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhes disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até no monte, até o momento oportuno. Então, queridos, vejam aqui a função daquele bode emissário. Você já viu aqui, eu já declarei, nós já vimos através de dicionário, que eu gosto de acompanhar. Tem que ser assim no meu entendimento, para a gente entender o que é correto. Ah, mas mudou, a língua mudou, tudo muda nessa vida. Tudo muda. Só o que não muda, a maioria das pessoas, é a forma de servir a Deus. Ter mais diligência, mais reverência, mais temor, mais respeito e mais busca ao Espírito Santo. Só o que não muda é o nosso Deus. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Deus para sempre. Deus para todos sempre. Mudem quem quiser. Faça o que eles entenderem e quiser que achar que é certo. Mas o nosso Deus, Ele não muda. A sua palavra não muda. O que Ele disse lá a respeito daqueles animais está dito e ninguém muda. Foi a boca do Senhor que o falou. Então, a função daquele rapaz que levava aquele bode, que o bode simbolizava emissário. O bode era um bode emissário. O sacerdote consagra os pecados, pega os pecados e coloca sobre aquele animal. Pecado dos filhos de Israel. Eu vou repetir mais uma vez, todos os vídeos eu repito. Aquilo ali não era ritual anual. Aquilo ali foi um momento de transgressão e de repente fizeram isso contra o Senhor. Os dois filhos de Arão. Então Deus imediatamente pede para quê? Santifica o seu santuário, que ele não suportava o santuário dele contaminado. Aquilo ali não era festa anual. Festas anuais, havia cordeiro, carneiro, cabritos, bodes, novilhos, havia de tudo isso e não era coisa pouca não, era muitos. Ali vinha 2 bodes, porque foi 2 filhos de Arão que cometeu o pecado.
e o novilho para limpar a casa de Arão, através do sangue do novilho, simbolicamente, e o bode sacrificado para limpar os filhos de Israel, simbolicamente. Por quê? Porque sangue de touro e de bode não limpa, não tira pecado de ninguém, você já me ouviu, e está escrito em Hebreus. Então, aquele exercício ali era para corrigir um erro que eles haviam cometido, gravíssimo contra Deus. Todas as vezes que eles iam para Deus lá no final, no início do ano, nas festas comemorativas de celebrações, a saída deles do Egito, a liberdade deles, todas as vezes que eles iam ali para fazer isso, eles iam por causa do pecado deles mesmos. Mas essa aqui, do capítulo 16 de Levítico, é pecado contra Deus, é a blasfêmia contra o Espírito que nós podemos cometer se não tomarmos cuidado. Esse era o pecado. Então, quando Deus manda que aquele animal, aquele bode emissário, é levado para o deserto, que simbolicamente estava levando o pecado de Israel, Deus estava prometendo para Israel, aquele moço que vai com aquele bode até o deserto. Você percebe aqui que Jesus, o que foi feito dele? Ele vai levado ao deserto, ele é levado ao deserto aqui, para enfrentar quem? Para enfrentar quem? O diabo. E aquele rapaz leva o bode para onde? Para o deserto, simbolizando o quê? Que Cristo viria. E antes que Cristo viesse, viria um mensageiro dele, viria um anjo dele, para que o pecado de Israel pudesse ser solucionado através de Jesus Cristo. Mas João Batista veio antes. Essa obra missionária que ali está, a palavra emissário significa isso: missionário, missão, serviço a Deus, espião. O carneiro simbolizava isso. Então, aqui nós vemos que Jesus foi levado pelo diabo para o deserto. E olha a audácia de Satanás. Ele fala da palavra de Deus para Jesus, ele conhece o Evangelho, ele sabe o que é o Evangelho. Vocês se lembram que havia uns rapazes e tinha 3. Paulo expulsava os demônios e aqueles rapazes, querendo tirar proveito dessa obra do ministério de Paulo, apareceu uma pessoa endemoniada e possessa. Eles foram expulsar o demônio e disse: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios se apoderou deles, deram-lhes um couro, foram para a casa despidos. Por quê? Os demônios dizem para eles: conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Jesus, e já conhecemos a Paulo, ou melhor, conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês não são nada. Então o diabo conhece tudo, queridos, conhece. O diabo sabe quem é você, o diabo sabe como é que você anda, como é que você faz, o que é que você prega, o que é que você ensina, a quem você adora, quem é o seu Deus. O diabo conhece tudo. Então é bom não brincar e começa a trazer essas coisas para dentro da igreja, trazer esses ensinos enganosos, mentirosos, que vai só pervertendo a mente e a fé dos ouvintes. Para com essas coisas que é a verdade do Evangelho. Cristo nos chamou para uma tão viva esperança, uma glória eterna que nunca vai se acabar. Mas os enganos vai corroendo as mentes, encobrindo a mente das pessoas, onde as pessoas não venham saber o que é verdade e o que é engano. E quando vem um ataque como esse aqui de Satanás contra Cristo, e olha que era contra Cristo, então só Cristo para suportar. E Jesus com fome, 40 dias, 40 noites sem comer, com certeza sem beber,
como Moisés, por exemplo, esteve. E não foi só um dia, né? Não foi só uma vez. Foram umas 3 vezes que Moisés fez jejum dessa forma. Então, ele vem e ataca Jesus. E aonde foi isso? No deserto. E para onde foi levado simbolicamente o pecado? Para o deserto. Aonde foi aquele mensageiro com aquele bode? Aquele rapaz que saiu do meio de Israel para levar aquele animal? No deserto. De onde veio João Batista? Aonde foi se aperfeiçoar João Batista no trabalho e no chamado de Deus? No deserto. Então, meus amados, é preciso que nós entendamos com muito cuidado a palavra, estudamos a palavra de Deus com muito cuidado e venhamos entender corretamente para não ensinar o engano e a mentira. Dá uma olhada em Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11. Deixa eu te mostrar algo aqui. Mateus 11, o versículo de número 10. Eu vou ler. O versículo de número 1, para ficar melhor, entendermos melhor. Mateus 11, 1. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Veja o ministério que Cristo exercitou. Veja o ministério que Cristo fez. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Olha aí, eu já estava preso. Por que estava preso? Porque combateu o pecado, aquele pecado que foi o que destruiu, que quase destruiu a nação de Israel. Só não destruiu porque os 2 jovens foram mortos e daí eles obedeceram, mas senão Deus ia acabar com eles. Deus ia acabar com eles, mas eles obedeceram, ofereceram o sacrifício, se humilharam. Deus então permaneceu com Israel, mediante a obediência deles. A pregoar-lhes, a perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? João manda do cárcere 2 rapazes, 2 mensageiros dele. Olha aí, está vendo aí? João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, mandou 2 lá perguntar, 2 mensageiros dele, 2 discípulos dele, a perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhes Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouviste, vide e vedes. Os cegos ouvem, ou melhor, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém, queridos? Isso é símbolo daquela mensagem. Isso é símbolo daquele bode emissário, daquela palavra emissário. Isso é símbolo daquilo ali. Ou melhor, aquilo ali é símbolo dessa realidade aqui, melhor dizendo. Aquilo ali simbolizava isso aqui, que agora está acontecendo realmente. Porque naquele dia, naquele tempo, era apenas um simbolismo, anunciando que futuramente viria os mensageiros de Cristo, de Deus, viria os anjos de Deus, viria os enviados de Deus, anjos de Deus, isso mesmo, para pregar o Evangelho. João foi como anjo e Jesus também. Olha aqui, ó, o versículo de número 6. E bem-aventurado é aquele que
não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, que fostes ver no deserto. Olha aí, de onde vem João Batista? De onde vem a sua obra missionária? De onde vem a sua obra evangelística? De onde vem João pregando e anunciando as boas novas de Cristo? Olha aí, que foste ver no deserto um cântaro agitado pelo vento. Sim, que fosse ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta, sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da minha face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então vejam aí, meus amados, aquela palavra emissário, para eles é símbolo de um demônio, representa um demônio, mas para mim a palavra de Deus representa um profeta, e o profeta dos profetas, que é Jesus Cristo, não naqueles animais, mas no trabalho de Deus, na obra de Deus, Jesus de Nazaré, e esse aqui que o próprio Cristo chamava de anjo de Deus, que via na frente dele. Jesus não negocia com o diabo. O diabo não tem acordo com ninguém no que diz respeito a pecado, porque o dia que o diabo fizer um acordo, olha, tu me faz isso, que eu te faço isso, eu tiro o pecado de vocês, esse dia o diabo se acabou, por si mesmo ele se destrói. Isso não existe. O meu Cristo e o teu Cristo não é um macumbeiro para andar fazendo essas coisas como eu fazia, como eu era. Não, senhores, quem fazia isso era eu, quando não conhecia o Evangelho, que oferecia a eles para receber alguma coisa, para fazer alguma coisa. Fiz trabalho até contra pastores. Futuramente falarei disso. Quando eu não era crente, quando eu não servia a Deus, fiz trabalho até contra pastores. Então, tamanho era o meu ódio contra o Evangelho, contra os crentes. Quando eu passava na frente da igreja, e isso eu ouvia do passado, veja que lendas terríveis que existe. Quando eu passava na frente da igreja, as pessoas diziam: não encostem não, que tem um bode. E quando eles estão reunidos assim, sai um bodão preto daí de dentro. Você nunca ouviu falar disso, né? Mas eu ouvia dos meus pais, dos meus antepassados. Por causa do quê? Dessas lendas, dessas coisas que coloca dentro da igreja. Bode para Satanás. Isso não existe. Esse bode emissário aqui era símbolo de uma missão que haveria de acontecer. Não o bode fazer em si, e as pessoas que vinham representavam o bode, não representava nada disso. O que representava ali era que quando Cristo viesse e João Batista viesse pregando o Evangelho, eles tiravam o pecado do meio de Israel, como diz João Batista no capítulo 1 e 28 de João, capítulo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus, e não o diabo, meus amados. Isso não existe. Pode olhar para a Bíblia e ver pelas todas as referências bíblicas, características da Bíblia, e o caráter de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a figura de Cristo, o amor de Cristo, a obra que Cristo fez, todos os atributos do Espírito Santo, a sua maneira de tratar o povo, de trabalhar, de nos ouvir, nos atender, não tem nada a ver com relação aos demônios, não tem nada de acordo com os demônios, não existe, não existe. Logo percebemos, é um erro grotesco e falta de respeito e de conhecimento da palavra de Deus. Nada, mas nada a ver. Pode buscar na língua que quiser, pode falar na língua que quiser. Para mim, isso é uma das maiores mentiras, das mais estapafluxas mentiras que já saiu e que eu já vi contra o Evangelho de Jesus Cristo.
O bode emissário, a palavra emissário representa a missão desses dois homens aqui, o Filho de Deus e João Batista. E olha, Jesus chama ele aqui, ó: envia o meu anjo para que vá diante de ti e endireite os teus caminhos. E como é que ele, onde está escrito que o João fez isso? Querem ver comigo como é que o João fez isso? Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha, vocês querem mais revelação do que essa? Nós não precisamos disso, queridos. Nós temos o Espírito de Deus e a palavra para nos ajudar e nos corrigir. Então descarta tudo isso. Quem quer que seja Azazel, o Espírito, que fica para eles mesmo. Nós não. Nós queremos Cristo em nossas vidas e a obra dele, sem mistura com o diabo, sem comunhão com o diabo, sem barganha com o diabo, sem troca. Aí ele disse, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Olha aqui Jesus dizendo a respeito de João Batista, no versículo de número 7 de Mateus 11. Portanto, partindo ele, começou Jesus a dizer à multidão, a respeito de João, que fostes ver, o versículo de que fostes ver, eu vou pular aqui, vou para o 9, mas então que fostes ver um profeta, sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito em quem? Isaías 40 e Levítico 16, como missão, emissário. Aí ele disse, versículo 9, mas então que fostes ver um profeta, sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito, adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. João Batista, que era chamado por ele, pelo Pai, por Deus, por Jesus, o anjo, mensageiro dele, que viria para endireitar os caminhos do Senhor. E da onde? Do deserto. O que significa deserto? Quer dizer deserto, irmãos, os lugares mais baixos, os lugares mais tenebrosos, aonde havia as pessoas mais desprezíveis e aonde existe hoje do mesmo jeito, aonde habita mais a fome, a miséria, as doenças, desgraças, as aflições com muito mais abundância do que nos outros lugares, nos palácios, nas grandes e nobres famílias, podemos dizer assim. Então, ele diz aqui, versículo número 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que maravilha! É só você andar de acordo com a palavra de Deus. Tira essas misturas nojentas que está aí. Vem um, fala uma língua, outro fala outra, pega um livro ali, pega outra lá e vai falando tudo bonitinho e atraindo as pessoas. Receba a verdade, querido, ainda que ela dói. Receba a verdade em Cristo Jesus e foge dessas coisas para que você não pereça. O versículo 13, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas como quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: tocam-vos flautas e não dançastes, cantaste-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João,
não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizendo, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria e justificada por sua ação. Olha aqui, queridos, sabedoria, inteligência, obediência justifica as ações de Cristo. Veio João Batista e fez tudo isso e não acreditou. É mais fácil crer no engano, né? Desgarra-se disso, desprenda-se desses enganos, vem para a realidade. Vamos viver a Bíblia, vamos viver a palavra de Deus. Foge dessas coisas, está mais do que claro que só há contradição naquilo ali. Veja que um diz 2 cabritos e um bode, mas a Bíblia só declara 2 bodes. E eles mesmos que falam, eles mesmos se contradizem. Ainda bem que a Bíblia é deles, não é a palavra de Deus. Então, vamos fugir dessas coisas e abraçar o Evangelho em Cristo Jesus, porque o fim se aproxima, está chegando. No capítulo de número 4 de Mateus 4, vejam aqui, para onde Jesus foi. No versículo 12. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade sitiada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Veja, meu querido, todos os lugares mais baixos da terra, de maior humilhação, os desertos, onde concentrava a maior fonte de pecados, onde o povo ficava sem instrução, sem conhecimento. E eu olho para o nosso deserto, que é as nossas regiões de maior precariedade da nossa terra, como o Nordeste, por exemplo. Nós não fazemos menção do que é a fome aqui no nosso Brasil. Está por toda a terra, mas estou falando da minha pátria. Jesus disse, em primeiro lugar, os domésticos da fé, meu irmão. Em primeiro lugar, o nosso Brasil. Eu tenho intenção de ajudar, se eu tivesse condição, eu tenho intenção de ajudar a todos, do mundo todo, no Evangelho. Estou ajudando através das minhas pregações para quem ouve. Mas de outras formas, mas em primeiro lugar o meu Brasil. Tem gente que se espalha pelo mundo com viagem missionária para pregar o Evangelho para todo lugar. E o nosso Brasil morrendo aqui, acabando, e ninguém está ensinando. Quer ver fome? Quer ver dor e sofrimento? Desça aos becos e valados, meu. Sai do pedestal. Você passa meia hora na frente lá nos bastidores, para se produzir, para depois aparecer nas câmeras para falar da palavra de Deus. Sai daí, desce um pouquinho nos valados, desce um pouquinho no meio das dificuldades do povo, onde o povo está sofrendo. Contempla, vai lá ver. Veja o que é passar um dia com um pedaço de pão. Veja o que é comprar 2 pães para 3 filhos e passar um dia com eles, que tem gente nessa situação. Vai, meu querido. Contempla. Honra a tua pátria, rapaz. Honra a tua pátria, pastor, apóstolo, bispo, evangelista, missionário. Honra a tua pátria primeiro. Cuida do que é teu primeiro, que é o teu Brasil. Aí tu te enche, vai logo embora, vai morar em outro país, não quer nem saber disso aqui, de lá só fica interagindo e fazendo o que tu quer. Vem contemplar, rapaz. Foi assim que o meu Cristo fez, foi assim a obra que foi anunciada a respeito dele, de João Batista, através daquela missão lá, na palavra emissário, aquele moço que foi lá no deserto.
levando aquele bode, significando que ali estava o lugar mais difícil, mais tenebroso de pecados. E Satanás é onde ele mais gosta de agir. Quanto mais o povo é frágil, mas ele gosta de humilhar. E foi de lá que veio João Batista, e foi para lá que foi Jesus tentado por Satanás, ser tentado por ele, e não caiu. Tu está acostumado nas grandezas, né? Agora desce aos becos e valados. Como é gostoso, não? Como eu amo fazer isso, bater nas portas, embora que você, seja rejeitado por muito, como eu já fui, até tomar umas mangueiradas nas pernas, banho de água, como eu já tomei por causa do Evangelho, mas isso é a grandeza do Evangelho. Isso é a grandeza do Evangelho. Amém, meus amados? Então, acredite que Jesus Cristo veio para dar livramento, para salvar, para libertar, para transformar e para declarar que Deus, como Ele, nunca houve e depois dele jamais haverá. Amém? Que Deus te abençoe. E assim nós encerramos esse vídeo de hoje.